A gente tem 100 senadores nos Estados Unidos nessa eleição de 2024, assim como no Brasil, só uma parte do Senado vai ser renovado. Então tem alguns estados que têm eleição para senador e outros não. Hoje o Senado é controlado pelos democratas. Na média do Real Clear Politics, eles estão dando pelo menos 50 senadores republicanos. Bota o mapa aqui pra gente, Bruno. A gente tem um mapa de Senado. Isso aí. É importante aqui te dizer que o vice-presidente, o vice é engraçado isso aqui nos Estados Unidos, como tem 100, se houver empate, como em muitos momentos há, o voto de Minerva, o tie-break, é do vice-presidente. No caso atual seria da Kamala Harris, no caso do próximo será ou o Tampon Tim, o Tim Walz, que é o vice da Kamala, ou o J.D. Vance. Então, 50, você já pode ter maioria se você tiver o presidente. Né? Então, se for o Trump, o J.D. Vance ou o Tim Walz. Um vice aqui, pelo menos, é menos decorativo que no Brasil. Então, olha o mapa aqui que o Bruno já colocou para a gente. Os republicanos têm pelo menos 50. Os democratas têm pelo menos 43. 50 está garantido, que já é a metade. Os democratas têm 43. Tem 7 eleições restantes que eles chamam de toss-up, que é a situação que está embolada, que as pesquisas estão dentro da margem de erro, está apertado, não dá para saber quem vai ganhar. Só que um desses toss-ups, nessa lista de 7 toss-ups que eles colocam aqui na tela, um desses toss-ups é o do Texas. Tá? Justamente o senador Ted Cruz. O Ted Cruz está 4,1 pontos na frente na pesquisa e as pesquisas sempre subdimensionam a ele. Então, assim, eu diria que tem 99% de chance do Ted Cruz ser eleito. Então, os republicanos já estão com a maioria de 51. Dá para trabalhar, eu diria, com 95% de chance de certeza que os republicanos terão a maioria no Senado. Hoje é dos democratas. Só que essa vantagem pode ser maior, já que você tem vários dos outros estados com toss-up. E os republicanos dentro de uma margem de erro. Um raio. O candidato republicano está atrás nas pesquisas por um pontinho. Um Wisconsin 0,8. Então, Senado, rapidamente para vocês entenderem. Essa é a conclusão. Republicanos, hoje os democratas têm a maioria, mas os republicanos quase que certamente vão ter maioria. E o que é uma maravilha, porque se os democratas roubarem a presidência, ou ganharem, pode ser, não é impossível, se isso acontecer, pelo menos o Senado a gente tem esperança de que faça segurar cagadas mais sérias. Graças a Deus, sistema de freios e contrapesos dos Founding Fathers não funciona no Brasil, mas funciona nos Estados Unidos. Aqui não tem foro privilegiado que ajuda, né? Já na Câmara, a situação é que os republicanos têm uma... Lembrem, hoje a Câmara é dos republicanos com uma pequena vantagem. E as pesquisas estão dando, né? Aqui não é mapa, mas a média das pesquisas estão dando 47,6% dos americanos diziam que vão votar em um candidato republicano, contra 46,7% que votariam no candidato democrata. Ou seja, os republicanos têm, na média das pesquisas, uma vantagem de 0,9. Mas reparem que as últimas... Pode voltar, Bruno? Não. Eu quero... Esse outro mapa também vai ser bom. Reparem que as últimas pesquisas todas estão todas mostrando margens boas para os republicanos. Ou empate ou margem superior para os republicanos. As mais antigas estão... Então, mostra o mapa aí para a gente, esse gráfico que você ia mostrar para a gente, Bruno. Em maio de 2024, quando esse levantamento começou a ser feito, você vê que os democratas tinham uma vantagem de 1,4. Os republicanos chegaram a passar em julho, Biden estava afundado, e agora eles retomam a liderança com a tendência de crescimento. Tem muita gente que usa essa pesquisa, e olha esse crescimento avassalador republicano desde o final de setembro. Muita gente usa isso para mostrar, o cara do próprio Real Clear Politics, eu vi numa entrevista que ele fala assim, cara, isso é um termômetro de que os republicanos estão indo muito bem. E lembra, as eleições aqui nos Estados Unidos legislativas são diferentes do Brasil, né? Aqui cada distrito elege o seu representante. Então é como se o seu bairro tivesse 2 candidatos, um republicano e um democrata, e você elegesse para representar o seu bairro no Congresso. Aqui é distrito, é quase que bairro,
né? Então não tem pesquisa distrito, por isso que eles usam o Congressional Ballot nacional, né? O General Ballot, Generic Congressional Vote, como eles chamam. Então, como o Partido Democrata é concentrado em áreas com uma alta densidade populacional, os candidatos deles geralmente ganham com uma vantagem grande. Então, os republicanos podem acabar tendo uma vantagem maior do que o que está aparecendo aqui. A prova disso é que em 2020, o Congressional Generic Vote, né, o Generic Congressional Vote, dava uma vantagem de média de 6,8 para os democratas. Mas o resultado final acabou sendo 3,1. Metade, né? Um erro de... Erraram o dobro. Em 2022 já foi um pouco diferente. A média dava uma vantagem de 2,5 para o Partido Republicano e o Partido Republicano acabou tendo 2,8. Então, 0,3 de diferença está muito dentro da margem. Então, eu repito, essa margem de 0,9 é apertada, vai dar uma maioria pequenininha se der na Câmara. Para os dois lados, bem pequena. Então, nada impede que o Partido Republicano perca a maioria que eles têm na Câmara. É possível. Pode ser que nem vale a maioria, mas olha o Polymarket. O Polymarket está refletindo isso. As pessoas estão confiantes que os republicanos vão ganhar a maioria no Senado. Então você vê, né? Presidency, 64% das pessoas acham republicano. Senado, 83%, se todo mundo acha que vai dar republicano no Senado. E o House, a casa, a Câmara, já está 55 republicano, mas até pouco tempo a maioria era democrata. É isso. Então, por que isso é relevante? Porque o partido que tem a maioria controla as comissões. Quer dizer que caso os democratas vençam as eleições legislativas, a vida da gente articulando as coisas lá no Congresso vai ficar muito mais difícil. A gente só... Por que eu foquei muito na Câmara? Com os deputados, etc. Porque era onde a gente tinha a maioria. Agora eu estou começando a trabalhar um pouco mais no Senado. Existe a possibilidade do líder da maioria ser o senador, meu querido aqui, Rick Scott, que tem sido muito gentil conosco. Então, o futuro até da efetividade da nossa atuação aqui na América depende de uma série de fatores sobre as quais a gente vai comentar ao vivo, diretamente de Orlando, na Flórida, do dia 5 de novembro.